momento agora, né, de juros altos, renda fixa começa a voltar ali, né, para o conforto do brasileiro, que o brasileiro adora uma renda fixa. Então, como que fica o mercado de ações nesse momento, Luiz? Como que está sendo o desafio dos fundos nesse momento? Nesse momento o mercado de ações está, eu diria, terra arrasada, né? Está dizimado, né? Você pega no varejo, por exemplo, tem muitas ações negociando dos mesmos patamares de março 2020, dos mesmos patamares do mês onde o mundo inteiro fechou, você não sabia quanto tempo ia ficar fechado, você não sabia se as empresas iam sobreviver, como é que ia ser o pós-pandemia, nada. Quer dizer, era um nível de incerteza muito maior do que a gente tem hoje, né? E, por exemplo, no varejo, que é o que chama muita atenção, você tem hoje grande parte das empresas vendendo a mesma coisa que vendia pré-pandemia, com margens tão saudáveis quanto naquela época, e preços em outros patamares, né? 40%, 30%, 40% abaixo do que estava pré-pandemia. Isso, na nossa avaliação, é o que a gente chama de prêmio de risco, né? Então, o que aumentou brutalmente na bolsa é o prêmio de risco, e para os investidores que nem nós, de longo prazo, fundamentalistas, que aí não estão tão preocupados assim com esse curto prazo, né? Não estão tão preocupados com aquele desempenho da ação nos próximos 2, 3 dias, esse mercado é uma baita oportunidade. Mesmo que tenha mais dor pela frente, né, mesmo que a bolsa faça novas mínimas por uma piora conjuntural, os níveis de preço hoje aguentam muito desaforo, tá? Isso que a gente, na nossa linguagem aqui, você tem realmente precificação de empresas como se elas não fossem sobreviver, sendo que não há nenhum sinal disso, assim, pelo contrário, a atividade retomou, né, as coisas estão bem melhor, então hoje é um cenário prospectivo de uma recessão que nem foi 2016 a 2017, digamos assim, nas ações, e apesar de a gente não ter um cenário extremamente construtivo para o ano que vem, apesar que é um cenário muito incerto e pode sim se tornar um ano muito construtivo, eu acho que esse é um risco que ninguém trabalha e tem que ser considerado. A gente não tem um cenário também prospectivo de uma recessão que nem 16 a 17. O máximo que a gente pode ter é alguma recessão de curto prazo, ali na nossa opinião, tá? E nada conjuntural nessa direção. A menos que, óbvio, você tenha uma ruptura do regime atual, você tem uma mudança de paradigma total, econômico e tudo mais, o que a gente também não acredita. Ainda mais tendo em vista esse equilíbrio de forças que se manifesta hoje no Congresso, né? Você vê o governo atual tentando fazer populismo e a oposição, inclusive até partidos que historicamente foram a favor de distribuição direta, tá votando contra isso, né? Quer dizer, votando em prol da responsabilidade fiscal. Então a gente vê um cenário com muito mais prêmio de risco do que uma realidade arriscada, vamos dizer assim. O que para a gente é de fato uma baita oportunidade. Assim. Eu tenho muito medo de falar isso, né? Porque nenhum gestor quer ser cobrado depois de, pô, você falou que era uma baita oportunidade, agora a bolsa está 80 mil pontos. Mas eu tenho bastante convicção, de verdade, assim, que isso pode ser uma oportunidade que nem 16, 17, tá? Que nem ali impeachment da Dilma, tá? Porque se você para pensar friamente, a saída que pode vir a acontecer é uma saída inflacionária, né? Para um cenário de explosão de dívida pública e tudo mais, é uma saída inflacionária que é meio que o que a gente viveu agora em escala controlada, vamos dizer assim, mas que já teve repercussão de melhora do endividamento público e tudo mais. Né? Então, essa é a saída inflacionária. E a Bolsa, ela reage bem à inflação. Então, assim, isso que a gente está vendo no Brasil, de você ter passado por um momento de inflação forte e uma bolsa desabar, é uma coisa que dicotômica, assim, não faz sentido nenhum fundamentalmente, porque uma vez que você tem inflação no preço das mercadorias, a receita das empresas cresce a inflação. E se o volume não cai, né, quer dizer, se ela mantém o mesmo volume, mas ela acompanha a inflação nos produtos que ela vende, o lucro também cresce a inflação. Então, em tese, a Bolsa reage positivamente à inflação. Então, assim, isso mostra o esgarçamento desse mercado brasileiro, né, a terra arrasada, e vamos supor, entra um populista no poder que destrói o teto dos gastos, isso gera um processo inflacionário. As boas empresas vão se dar bem e já estão para trás hoje. Então é um cenário no qual esses preços se confirmam, é um cenário difícil de desenhar nessa conjuntura atual. Então, realmente, assim, com a cautela de falar, olha, não vão me cobrar depois, eu acho que é uma baita oportunidade de investir na Bolsa, esses preços que a gente está vendo aí.